São Paulo ganha a primeira edição da Virada Sustentável com temas ligados ao meio ambiente e qualidade de vida. As atrações estão espalhadas pelos parques, museus, cinemas e livrarias da capital. O evento, que continua amanhã, concentra as principais atividades no Parque do Ibirapuera. Pesquisador das árvores de São Paulo, o ambientalista Ricardo Cardim guia um passeio pelo Parque do Ibirapuera para mostrar espécies como o pau-brasil e falar sobre os serviços ambientais que elas prestam. Elas filtram ar, elas seguram os barulhos, as poeiras, elas retêm a água da chuva, eliminando as enchentes. A exposição itinerante Uma Casa, 1000 Olhares apresenta o estilo de vida de uma família ao longo de 6 décadas para fazer pensar sobre alimentação saudável e o consumo racional de água e energia elétrica. Fora a exposição tem formação de educadores e todo um trabalho de entregar para a escola um módulo com vários materiais, instrumentos, jogos para trabalhar o tema de sustentabilidade e qualidade de vida dentro da sala de aula. Zero de impacto no meio ambiente. O Jogo do Planeta mostra como as escolhas de cada um de nós no dia a dia envolvem impacto ambiental. Por exemplo, andar de bicicleta, eu tenho uma economia no meu bolso e também contribuo para a preservação do meio ambiente, não poluindo o ar. Nesta livraria, a turma do Cocoricó da TV Cultura encontra os pequenos fãs e divulga DVDs como este. Sabendo usar, não vai faltar, ensina a poupar água. Estas são algumas das cerca de 300 atrações programadas para este fim de semana na capital paulista. Os organizadores se inspiraram nas já tradicionais virada cultural e esportiva. E essas atrações acontecem não só no centro da cidade, mas na periferia também. A proposta é levar a informação sobre sustentabilidade de uma maneira agradável, gostosa, inspiradora para as pessoas. E não catastrofista, falar que o mundo vai acabar e tal, porque isso acaba imobilizando, não mobilizando. Todas as atividades da Virada Sustentável, como as oficinas de reciclagem para crianças, são gratuitas. A programação completa, que não foi impressa para evitar consumir recursos naturais e gerar lixo, está no site www.viradasustentavel.com. E para falar sobre consumo e meio ambiente, a gente recebe no estúdio do Jornal da Cultura Stanislau Maria, coordenador de conteúdo do Instituto Acatu, que é uma organização não governamental que promove várias ações e campanhas pelo chamado consumo consciente. Boa noite, obrigada por aceitar o convite. Eu queria que você começasse avaliando como é que está hoje o padrão de consumo, o padrão de produção do brasileiro. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, não só do brasileiro, mas de todo o planeta, o padrão ainda está muito elevado. Nós temos o consumo hoje no Brasil e no mundo, mas a gente pode se concentrar falando do Brasil, é um consumo hoje muito concentrado e muito excessivo. Nós temos um estudo do ano passado, que o Acatu publicou aqui no Brasil, a partir de um estudo de uma ONG americana, que mostra o seguinte: no planeta, 20% da população já consomem 80% dos recursos. Sobram apenas 20% dos recursos para serem divididos com os outros 80% da população. Ou seja, você tem uma quantidade muito pequena de pessoas que consomem demais e uma quantidade muito grande que consomem de menos. Então, nós temos um consumo concentrado e excessivo. E isso que significa consumo insustentável? Isso é um dos traços do consumo insustentável. Porque qualquer ação do ser humano e qualquer ação de política pública, das empresas e do consumidor, que é o nosso foco da nossa ONG, do Acatu, ela deve ser sustentável. E o que é uma ação sustentável? É aquela que consegue equilibrar os recursos econômicos, as atitudes ambientais e as atitudes socialmente justas. Ou seja, não gastar mais do que a gente tem. Não gastar mais do que a gente tem. E não gastar mais do que a terra pode nos fornecer também. Porque a questão é essa. Hoje nós temos pouca gente consumindo demais, não sobra para as outras pessoas. Nós não somos sustentáveis no presente, inclusive no Brasil. E nós não somos sustentáveis também para gerações futuras. Porque hoje nós já consumimos 30% a mais do que a terra consegue repor. E geramos 30% a mais de resíduos também do que a terra consegue consumir. Ou seja, você que está em casa, nós estamos deixando lixo para os nossos filhos, para os nossos netos. Agora, vamos tentar dar exemplos práticos. Que tipo de hábitos a gente tem que mudar como consumidor
para deixar esse planeta um pouco mais saudável, um pouco mais equilibrado? O primeiro hábito que a gente tem que ter é começar a prestar atenção nos nossos atos de consumo. O que é um consumidor consciente? Né? Esse termo já é autoexplicativo. É o consumidor que tem consciência dos impactos do consumo dele na vida dele, no bolso dele, para começar, não é? Na família, na casa dele, na cidade e no planeta. Porque consumir, Márcia, é uma necessidade do ser humano. Todos nós temos que consumir para continuarmos vivos. Isso é uma coisa natural. Ser um consumidor consciente não é não consumir. Ser consciente é consumir menos e diferente. Lembrando que qualquer consumo tem impacto no seu bolso e na sua cidade. Exemplo, a água. Isso. Se você consumir menos água em casa, o primeiro impacto que você vai sentir é na conta de água. Então, a gente pode ter medidas simples em casa que podem começar a reduzir o consumo d'água, que vai ter impacto no nosso dia a dia e para o planeta. Por exemplo, tomar banhos mais curtos. Tem muita gente, adolescente sobretudo, que entra no chuveiro e esquece da vida, né? A gente tem que tomar banho no tempo certo para a nossa higienização. Acabou, a gente tem que sair dali. É uma questão de economia d'água que vai refletir na sua conta e para todo mundo. Outra coisa, a gente vê todo dia quase aquelas pessoas que varrem a calçada com a mangueira. Isso é uma coisa absolutamente comum, infelizmente. É um outro hábito que a gente deve cortar e lavar a nossa calçada, lavar o nosso carro, lavar as nossas casas de outra maneira mais consciente, mais sustentável. Mas lembrando que não é só o cidadão comum, não é só o consumidor que tem esse papel de economizar. Não. Você começa a conscientização em casa, economizando água, economizando energia, cuidando melhor do seu lixo, que a gente nem deveria chamar de lixo, porque são resíduos. Na verdade, isso são riquezas. A partir do momento que você cuida melhor da sua casa, você vai cuidar melhor também dos seus fornecedores. Você passa a cobrar das indústrias, das empresas que lhe fornecem, que elas sejam tão conscientes quanto você. Muito obrigada por sua participação no isso? Jornal da Cultura. Eu que agradeço sábado. e o Acatu fica à disposição. Bom fim de semana. Boa noite. E as leis ambientais cada vez mais rigorosas abrem espaço para um mercado de trabalho promissor. Cerca de 2 milhões de brasileiros já trabalham em profissões ligadas ao meio ambiente. O sonho era ser veterinária, mas Marina usou seu amor pela natureza em outra atividade, engenharia ambiental. Ele pode trabalhar com a parte de águas, contaminação de solo, ar. Ele pode trabalhar com qualidade dentro das empresas. Ele pode trabalhar com produção mais limpa, que é uma coisa que os empresários hoje dão bastante valor. As mudanças climáticas e a preocupação com o meio ambiente são questões globais que obrigam as empresas a pensar na sustentabilidade. Não só para a preservação da natureza, mas também para garantir a sobrevivência dos negócios, abrir novos campos de atuação, criar empregos. E de olho nesses empregos, muita gente vem para a sala de aula se especializar. A cada dia, surgem novas profissões voltadas à defesa da natureza. Gestor ambiental supervisiona projetos dentro de empresas e ONGs. Engenheiro ambiental atua na preservação da qualidade da água, do ar e do solo. Engenheiro químico avalia a emissão de poluentes da indústria e estuda fontes alternativas de energia. Advogado ambiental assessora empresas no cumprimento das leis de proteção ao meio ambiente. Ecólogo orienta para a conservação da biodiversidade. O mercado está aumentando porque efetivamente estamos começando em larga escala em pensar a atuar de maneira correta, corrigir problemas e trazer novas tecnologias, que é o que a gente mais precisa. Luiz ainda nem se formou e já está empregado. Para ele, mais importante do que o salário é fazer o mundo melhor. Que o ser humano possa conviver em harmonia com a natureza e o conceito de sustentabilidade possa ser aplicado, né? Não ficar só no papel. E amanhã, Dia Mundial do Meio Ambiente, tem Repórter Eco especial. Uma conversa com Davi Copenaua, um dos líderes indígenas mais importantes do Brasil. Ele fala da luta diária para salvar a Amazônia e o povo Yanomami. Uma ilha autossuficiente. O projeto criado na década de 50 já apostava em energias renováveis. E você sabe o que é uma ilha de calor? Eu sei que é onda de calor que eu tenho. Repórter Eco Especial responde e explica outros conceitos ambientais cada vez mais usados no dia a dia. Amanhã, domingo, 5h30 da tarde. Até lá! E a seguir, os gols da rodada e o empate da seleção no amistoso com a Holanda e mais. Fiscal de prova invade a pista e é atropelado por um Fórmula 1.